Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, chegamos então na nossa última reflexão a respeito sobre os frutos da Eucaristia e por isso persisti bastante com Nossa Senhora das Graças ao meu lado, passando também à frente, da nossa vida, porque lembrando, Eucaristia, o nome, ação de graças. Então, aquela cheia de graça pode nos ajudar a termos mais amor eucarístico, nos ajuda cada vez mais a termos mais frutos eucarísticos. Então, vamos fazer somente uma memória dos frutos que nós meditamos durante esse mês de junho. O primeiro, a Eucaristia nos torna mais íntimos de Cristo. Também depois nós partimos para perceber como a Eucaristia ela tem a graça e o dom de nos separar do pecado. E ao mesmo tempo, quando nos separamos do pecado, nos reconhecemos neste corpo místico em que a Eucaristia nos faz igreja. A igreja, corpo místico de Cristo. E depois vimos que a Eucaristia nos faz também a perceber que temos direitos e deveres, e que tem um dever que interpela dentro de nós com muita força, que é o dever de nos comprometer com os pobres, os mais necessitados. E por fim, hoje, nós vamos ver então a capacidade da universalidade da Igreja, em que a Eucaristia ela também é ponto de unidade entre os cristãos, não só os da Igreja Católica, mas com os demais cristãos. Então, essa amplitude que a Igreja tem de acessar diversas culturas, diversas religiões e de forma mais próxima ainda os cristãos. Então, eu vou aqui falar são 4 números, na verdade, do Catecismo, e vou recorrer também ao compêndio da doutrina social da Igreja, que eu havia utilizado na semana passada. Vamos antes lembrar que o Senhor, para a gente pensar nos frutos da Eucaristia, elas estão sempre vinculadas então à nossa responsabilidade cristã, ou seja, à nossa cruz. Na terça-feira passada, ouvimos que o Senhor falava, a porta é estreita, porta da responsabilidade cristã, da nossa cruz. Aí vimos exemplos bonitos de São João Batista. Ontem celebramos esses 2 homens que carregaram a cruz deles, São Pedro e São Paulo, homens responsáveis, que além de abraçar os direitos cristãos, os deveres também. Então, e ainda a figura de Paulo, aquele que soube entrar na vida dos gentios, apresentar o Cristo, a semente do Verbo. Então vamos lá para o nosso último fruto da Eucaristia. Parágrafo 1398. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade.
Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nela creem. Ou seja, quando Jesus institui a igreja estava se reconhecendo naquele fruto de que a Eucaristia nos faz igreja, um corpo místico só. Contudo, no decorrer da história, membros da igreja foram fazendo as suas divisões, separações. Então, a nossa oração, quando nós falamos, por exemplo, em ecumenismo, não é que todo mundo vai ser tudo de uma vez, não. É um diálogo que nós temos entre cristãos. Ecumenismo não é entre budista, espírita, isso é diálogo interreligioso. Ecumenismo, então, é uma conversa que a igreja faz para apresentar a falta dos irmãos separados, os irmãos mais novos da gente, né, que se separaram. Então a gente quer entender por que se separaram, a gente apresentar as nossas argumentações e falar: a casa está aqui para te receber. E sabemos que toda casa tem sua norma, economia da salvação, como eu havia falado. Existe, ou seja, economia não no sentido de dinheiro, por favor. A economia vem do grego oikos nomos, a norma da casa. Então existe uma norma, um plano para essa casa, o corpo místico de Cristo, os membros dela serem salvos. Então a gente apresenta as normas da casa e fala assim: ó, aqui está a tua igreja. Então o diálogo ecumênico é entre cristãos separados. É isso que está condensado aqui nesse texto. Vou ler de novo agora, prestando atenção nessa ótica. Quanto mais dolorosa fazem sentir as divisões da igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, à mesa da Eucaristia, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nela creem. Quando o povo fala assim, culto ecumênico do curso de medicina, do curso de direito, do curso de enfermagem, na verdade não é um culto ecumênico. Ecumênico é, no caso, a palavra ecumênico para a igreja tem aquela vertente. Aquilo é um culto de diversidade religiosa, mas não é culto ecumênico. E nem diálogo interreligioso, porque parece que nos cultos ecumênicos cada um fica vendendo o seu, mas não tem um diálogo. Muitas vezes não há diálogo interreligioso. É mais uma concorrência, um proselitismo para ver qual que é a religião, qual pastor, qual pregador fala mais bonito, né? Então fica uma coisa assim. Isso não é culto ecumênico e nem mesmo diálogo interreligioso. Então vamos lá. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com um grande amor. Quem são as igrejas orientais? Vamos ver. São aquelas que não têm o Papa como o patriarca, como a cabeça da igreja deles. Eles têm outros patriarcas. Então, aí nós podemos pegar o exemplo das igrejas ortodoxas na Rússia, do Egito, né? Os coptas, né? Do Líbano. Aqui mesmo nós temos, aqui em Goiânia, com muita presença, temos a igreja ortodoxa ali, a paróquia São Nicolau, perto do Bretas, eu acho. Então,
Eles celebram a Eucaristia, então eles não têm essa unidade. Igrejas orientais não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos. Então, se eu faltar à missa e participar da missa lá e comungar, tá ok? Vou dar essa resposta daqui a pouco. Tem verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, que as unem intimamente a nós. Quem falou isso é o Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio número 47. Por isso, certa comunhão in sacris na Eucaristia é não somente possível, mas é aconselhável em circunstâncias favoráveis e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Quem que é a autoridade eclesiástica de Goiânia? Dom Washington. As comunidades eclesiais, o parágrafo 1400, as comunidades eclesiais oriundas da Reforma, comunidades eclesiais, o que é isso? Oriundas da Reforma protestante, então foram se formando para nós, no título de igreja, para nós católicos, nós enxergamos eles como comunidades eclesiais, e não o fato da igreja, de fato, a igreja que Cristo instituiu. Então são comunidades eclesiais que têm amor a Cristo. Então, separadas da Igreja Católica, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservam a substância própria e integral do mistério eucarístico. Vocês estão percebendo que nós estamos começando assim, daqueles que têm uma união mais próxima conosco, daqueles que têm uma união parcial, depois até mesmo daqueles que quase não têm união nenhuma. Digo de substância sacramental. Não conservam a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Ou seja, eu faltei à missa, ou melhor, eu estou numa situação em que eu não tenho nenhuma igreja católica, apostólica romana. E tem a ceia do Senhor lá dos nossos irmãos dessas comunidades eclesiais que estão fazendo a ceia, é o dia da ceia deles. Lá não é Eucaristia, porque não tem essa força sacramental. É uma representação não de tornar presente, mas mesmo de representar simbolicamente algo. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória da Santa Ceia, da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Então, há uma coisa né, que faz lembrar da Eucaristia, mas essa fé, no sentido da volta gloriosa, nessa comunhão com Cristo, assim, nós queremos estar juntos com os conselhos de Cristo, com a fé cristã. Então, digamos, na medida possível, a fé cristã, nós temos então algo que nos une. Mas o que nos une mesmo também, pontos fortes da Sagrada Escritura, mas nem todos. A gente vê que nossas doutrinas, elas vai chegar um ponto que não pode ficar em cima do muro, tem que escolher, né? 1401. Quando urge uma necessidade grave, é o último número, a critério do ordinário no sentido do que é normal entre nós, não o ordinário bispo, né? Mas quando nós estamos numa situação que foge à nossa ordem, os ministros católicos podem dar os sacramentos: Eucaristia, penitência, unção dos enfermos. Os católicos que não são católicos apostólicos romanos, os católicos ortodoxos,
nesses casos extremos. Aos outros cristãos que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. É preciso, então, que manifeste a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas. Ou seja, se eu estou lá na Rússia, se eu estou lá na Grécia e está difícil achar uma igreja católica apostólica romana, sei que tem uma missa com os católicos ortodoxos, eu preciso ir lá falar, olha, eu sou da igreja latina e quero participar da Santa Ceia. Então, nesse caso, ou então você está precisando de um padre urgente para confessar, ele pode te atender, pode também até te dar a unção, em caso extremo. Está entendido? Estão entendidos? Então, para nós, para nos ajudar a nossa lida com os nossos irmãos de outras denominações religiosas cristãs, depois, eu vou usar aqui a doutrina social da igreja, sobre a questão desse diálogo que eu havia falado. Mas, olhando para a doutrina social da igreja, pegando aquela perspectiva do fruto da Eucaristia da semana passada, que a Eucaristia nos converte, nos coloca nessa situação de assistir ao pobre. Então, dentro dessa doutrina, a gente precisa, então, enxergar o que nós podemos fazer juntos com os irmãos de outras denominações religiosas. Aí nós vamos falar um pouco dos cristãos e depois dos outros que não são cristãos. A doutrina social, isso é o número 524. A doutrina social é um instrumento eficaz de diálogo entre as comunidades cristãs, como eu falava, as comunidades eclesiais, aquelas outras igrejas, e a comunidade civil e política. Um instrumento apto, quando eu já falo as outras igrejas, mas dentro do meu coração eu já entendo que são comunidades eclesiais. Não tem problema você falar, lá a igreja, por exemplo, da Assembleia Luterana, mas tem que tomar consciência da nossa doutrina, né, que é a Igreja de Cristo, né, essa. Mas isso não impede você falar a outra igreja, tá? Mas vamos focar agora sobre a nossa ação conjunta com estes nossos irmãos. A doutrina social é um instrumento eficaz de diálogo entre as comunidades cristãs e a comunidade civil e política. Um instrumento apto para promover e para inspirar atitudes de correta e fecunda colaboração, segundo modalidades adequadas às circunstâncias. O esforço das autoridades civis e políticas, chamadas a servir a vocação pessoal e social do homem, de acordo com a própria competência e com os próprios meios que podem encontrar a doutrina da Igreja, um importante apoio e uma rica fonte de inspiração. Então, nós podemos aumentar a caridade da igreja também com os nossos irmãos. A doutrina social é um terreno fecundo para o cultivo do diálogo e da colaboração no campo ecumênico, que se realiza em diversos âmbitos. Então, tem uma frase nesse sentido, né? Vamos olhar primeiro aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Isso tem uma conversa quando se vai fazer algum gesto de caridade. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar desse exemplo, porque aqui no campo ecumênico esse exemplo não cabe. Que se realizam em diversos âmbitos. Atualmente, em vasta escala, na defesa da dignidade da pessoa, na promoção da paz, né, na luta contra o aborto, né, eu estou falando aqui agora lembrando de outras coisas, na luta concreta e eficaz contra as misérias do nosso tempo, tais como fome e a indigência, o analfabetismo, a distribuição não equitativa dos bens e da carência de moradas.
Tal multiforme cooperação acresce a consciência da fraternidade em Cristo e facilita um caminho ecumênico. Facilita um caminho depois de nós dialogarmos. Está faltando um espaço para vocês aqui na nossa igreja. Não é errado pensar nisso, né? Que o ecumenismo é uma abertura da Igreja Católica para as pessoas que querem dialogar e querem ter o desejo de voltar para a Igreja Católica. Tá? Não é aquela salada de todo mundo ser alguma coisa, um sincretismo religioso, que pode fazer aquela salada de fruta dentro da igreja. Não é isso. É esse espaço, né? Queremos conhecer mais a sua igreja. Sim, ela está aqui. No campo da tradição do Antigo Testamento, a Igreja Católica sabe poder dialogar com os irmãos judeus também, mediante a doutrina social, para construir juntos um futuro de justiça, paz para com os outros homens. Então aí entra já na questão do diálogo interreligioso, né? Os judeus que não são cristãos, né? Ou a gente, por exemplo, os espíritas que não são cristãos, testemunhos de Jeová que não são cristãos. Chegar aqui um espírita querendo fazer uma ação conosco de uma ação própria, sei, de erradicar a fome. O caso que eu falei, que eu ia dar o exemplo, os espíritas promovendo a marcha pela vida junto com os católicos, contra o aborto. Então, isso é um espaço possível, né? Então, até aquele ranço, não, eu não posso conversar com uma pessoa de outra religião. Por favor, né, gente? Somos evangelizadores. Olha para São Pedro, olha para São Paulo, como ele dialogava com os atenienses. Então, acordemos para isso. Também, mediante a sua doutrina social, para construir juntos um futuro de justiça, paz para todos os homens, filhos únicos de Deus. O patrimônio espiritual comum favorece o conhecimento mútuo e recíproca estima, com base nos quais pode crescer o acordo em vista à superação de toda discriminação e da defesa da dignidade humana. A doutrina social da Igreja se caracteriza também por um constante apelo de diálogo entre todos os povos crentes nas religiões do mundo, para que saibam compartilhar a busca de formas mais oportunas de colaboração. As religiões têm um papel importante para a consecução da paz, que depende do empenho comum em vista do desenvolvimento integral do homem. A gente via muito esse movimento forte assim com o Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, né? E também com o nosso Papa Francisco, estamos vendo isso. No espírito dos encontros de oração realizados em Assis. A Igreja continua a convidar os crentes de outras religiões ao diálogo. A Igreja convida ao diálogo os crentes de outras religiões e a favorecer em todo lugar um testemunho eficaz dos valores comuns a toda a família humana. Por fim, os números 580 até o 583, que depois, se vocês quiserem ver com mais calma, né, vocês pesquisem, desses números eu vou ler dois só, o 581 e o 583, que fala sobre construir a civilização do amor, uma palavra muito rica que foi trazida por São João Paulo II no pensamento da filosofia humanista, né, do personalismo filosófico lá, e tudo mais, que fala sobre isso, a civilização do amor, que aí já
na própria doutrina da igreja, né? Construir a civilização do amor. O amor deve estar presente e penetrar todas as relações sociais, especialmente aqueles que têm o dever de promover o bem dos povos. Alimentem em si e acendam nos outros, nos grandes e nos pequenos, a caridade, Senhora e Rainha de todas as virtudes. A salvação desejada deve ser principalmente fruto de uma grande efusão da caridade. Vocês já estão percebendo que a doutrina social da igreja tem em vista a salvação do homem, não uma libertação histórico-temporal, mas em vista da vida eterna? Isso tem que estar muito claro para nós. Tudo isso é em vista da salvação de todo ser humano. E por isso, e ser principalmente a igreja um fruto de uma grande efusão da caridade. Não adianta ficar rezando com grandes místicos se essa mística não se traduz em caridade prática nesse aspecto, né? Para ver se o ouro é provado no fogo. E o fardo da caridade é a nossa cruz, a responsabilidade. Lembremos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, que tem a cruz fincada, a espada com um formato de cruz fincado nestes corações, nos mostrando que não devemos abandonar a responsabilidade, a caridade. Entendemos dizer aquela caridade cristã que compendia em si todo o Evangelho e que sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o orgulho e o egoísmo do século. Este amor pode ser chamado de caridade social, caridade política. Quando se fala em caridade pastoral, estamos falando do próprio amor de Cristo, né? O amor de Cristo. E deve ser entendido como estendido a todo o gênero humano. O amor social é a antípoda do egoísmo e do individualismo, sem absolutizar a vida social, como acontece nas visões ampliadas com base nas leituras exclusivamente sociológicas, que não se pode esquecer que o desenvolvimento integral da pessoa e o crescimento social se condicionam reciprocamente, né? Então, saindo desses sistemas em que a pessoa ela desaparece, como eu falava sobre aqueles regimes totalitaristas. O egoísmo, portanto, é o mais deletério inimigo de uma sociedade ordenada. A história mostra qual devastação dos corações se produz quando o homem não é capaz de reconhecer outro valor e outra realidade efetiva, além dos bens materiais, cuja busca obsessiva sufoca e impede a sua capacidade de doar-se. Você pode chegar e falar assim: padre, mas tá bom, como que eu faço esse exame de consciência se eu estou sendo esse fruto eucarístico? Se eu estou agindo com este fruto eucarístico? Pergunte-se se o seu amor, se o seu ato de sair de si para amar alguém faz acepção de pessoas. Se alguém vai te pedir uma ajuda, você primeiro descobre qual que é a religião dela para poder ajudar. Mais ou menos isso, né? Digamos, de forma bem simplória, você consegue já perceber. Se você tem muita resistência de se relacionar na caridade com alguém que não professa a mesma fé sua, né? De ajudar, assistir alguém nesse sentido. Por isso que é importante, mais uma vez, lembrar daquele fruto eucarístico, de amar o pobre. Por quê? Porque você ama desinteressadamente, sem querer algo em troca.
Apenas a caridade pela caridade, São Bernardo, né? Eu amo porque amo. Então, e isso já nos ajuda, esse movimento, a pedagogia divina, o divino formador, o Espírito Santo, vai gerando isso em nós. Quando eu amo na gratuidade, até mesmo amo pessoas de outras religiões. E tenho mais facilidade para apresentar o Cristo, para apresentar a igreja, para dialogar. O outro não é um ranço para mim. O outro é uma pessoa que merece o amor de Deus, tanto quanto eu, ou até mais. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, esse egoísmo obsessivo impede a capacidade de doação. E, por fim, o último parágrafo que eu quero trazer aqui da doutrina social é o 583. Só a caridade pode transformar completamente o homem. Deus é amor. Uma semelhante transformação não significa a anulação da dimensão terrena numa espiritualidade desencarnada. É forte isso. Porque se nós ficarmos, às vezes, ouvindo a pessoa falando, mas cadê? Não fala de Jesus, só fala de fazer obras de caridade, mas cadê? Nós sabemos de onde brota a nossa caridade, é da nossa espiritualidade. Ou seja, uma semelhante transformação, ou seja, pela caridade, não significa uma anulação da dimensão terrena numa espiritualidade desencarnada. Agora vamos lutar pela terra do povo. Tá, mas para que vocês estão lutando pela terra? Qual que é a libertação? Que libertação é essa? É a libertação das cadeias sociais, né? Que cadeias sociais são essas? A opressão do sistema. Tá, mas isso vai levar a quê? Não sei. Opa, então não está adiantando nada isso, né? A nossa espiritualidade é encarnada. Se você vai ajudar uma pessoa a ter a terrinha dela, que seja os bens terrenos em vista dos bens eternos. Preparar a pessoa para que ela possa amar também outros. Amamos, preparamos aquela pessoa, o coração daquela pessoa se assemelha ao coração de Cristo, do Imaculado Coração de Maria, para que ela possa amar, servir e evangelizar. A verdadeira libertação é do pecado em vista da salvação. Quem crê poder conformar-se com a virtude sobrenatural do amor, sem levar em conta o seu correspondente fundamento natural, que inclui os deveres de justiça, engana-se a si mesmo. Já ouvimos João falar isso. Quem não ama o irmão que vê, né, e diz que ama a Deus, é um mentiroso. A caridade representa o maior mandamento social, respeito ao outro e seus direitos. Exige a prática da justiça. E só ela nos torna capazes de praticá-la. Inspira uma vida de autodoação. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perder vai encontrá-la. Tampouco pode a caridade esgotar-se unicamente na dimensão terrena das relações humanas. Preste atenção nisso, povo de Deus. E das relações sociais. Tampouco pode a caridade esgotar-se unicamente na dimensão terrena das relações humanas e das relações sociais, porque toda a sua eficácia deriva da referência a Deus. Ao entardecer desta vida, compadecerei diante de vós, ó Deus falando, né? Referência a Deus, melhor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas nossas
justiças têm manchas dos vossos olhos, aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me da vossa justiça e receber o vosso amor, a posse eterna de vós mesmo. Santa Teresa do Menino Jesus, ato de oferecimento ao amor misericordioso. Então finalizo com essa oração desta santa doutora da Igreja. E vamos pedir então ao Senhor que possamos, não só agora no mês de junho, mas para o resto da vida, tomarmos consciência de como estamos vivendo o santo sacrifício, como estamos nos comprometendo, mesmo desde a sua última comunhão eucarística, o que você permitiu que Jesus fizesse contigo. Então, façamos seriamente esse exame de consciência cotidiano, se eu sou um ramo que dá fruto. Espero que nós não sejamos ramos que sejam cortados, mas ramos que sejam podados para darmos mais frutos. Peçamos ajuda a Nossa Senhora das Graças, do bendito fruto do ventre dela, também possamos levar este fruto aos que mais precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de Santa Luzia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide, levai o amor de Deus, o Evangelho a toda criatura.